Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, amados estudantes aí do Instituto Teológico Atos 1:8. Estamos na disciplina Educação Cristã e nós iniciamos este módulo gravando as aulas no local onde eu estava dando as aulas presenciais. Porém, eu considerei aí o vídeo um pouco longo, né? Os vídeos estavam ficando muito longos, com mais de 1h30 de duração. Então, a partir dessa quarta aula do módulo Educação Cristã, nós vamos mudar um pouquinho. Então, eu vou estar gravando aqui, tá? E aí, à medida que os irmãos forem ouvindo, né, forem assistindo às aulas, os irmãos podem fazer as perguntas, os irmãos, nós vamos lançar um fórum aí para os irmãos, tá? Os irmãos podem entrar em contato quando tiver dúvidas, tá? Então, a partir de então, nós vamos começar a gravar nossas aulas assim. Ok, meus amados? Então, vamos lá. Nós vamos fazer uma rápida revisão aí do que nós vimos na aula de número 3. Na aula de número 3, meus queridos irmãos, nós falamos... nós fizemos uma revisão geral, né, dos conteúdos das duas primeiras aulas, que está aí na página de número 18. Lembrando, irmãos, só um detalhe. O meu livro, ele é de uma edição anterior da edição que os irmãos têm aí o material em mãos. Os irmãos confiram aí as páginas, tá? A paginação pelos títulos. Então, na página 18, tem aí a revisão geral, que foi tudo que a gente viu nas duas aulas anteriores. Aí, lá na página 19, a gente trata sobre a questão de disciplina e dos vários significados da palavra disciplina, tá? Lembrando sempre que a disciplina sempre aponta também para a instrução e para o estabelecimento de regras, tá? Falamos também um pouco sobre castigo, né? Que não pode se confundir com tortura, mas que castigo sempre está relacionado à área da correção, da exortação, né? É isso aí. Falamos também sobre a excelência da maturidade, irmãos, usando a pessoa de Jesus Cristo. Está lá na página de número 23, né? Nós falamos aí de 15 pontos, né, na pessoa de Jesus Cristo, que nos conduz, lembrando sempre que Jesus é o nosso maior exemplo em tudo, que nos conduz à maturidade emocional e espiritual, tá? Falamos também sobre o pensamento de Einstein sobre a educação, apesar de Einstein ter sido, né, um grande cientista renomado, um dos maiores nomes do século passado. Todavia, o pensamento dele de que a escola tem que se apoderar ou ser a instituição mais vigente na vida da criança, nós não concordamos com essa ideia, muito pelo contrário. Aí é que nós enfatizamos a questão da instrução bíblica. E claro que o autor, aqui ele termina esse pensamento dele na página de número 25, falando sobre a importância da escola bíblica dominical, tá, irmãos? Hoje a nossa agenda de hoje, né? A nossa agenda de hoje, nós vamos falar sobre autoeducação e aloeducação, vamos entender esses termos aí. Vamos falar um pouco também sobre instrução e educação. Vamos falar sobre usar sem abusar, vamos entender essa colocação do autor aqui. Vamos falar sobre andar com Deus e com os homens. Vamos falar também sobre a instrução da inteligência e a educação da consciência. E por último, vamos refletir um pouquinho sobre esse credo da ciência aqui e avaliar ele de acordo com o nosso credo de fé. Amém? Então vamos lá. Sobre autoeducação e aloeducação, tá aí na página de número 25, o autor diz assim, no primeiro parágrafo do tópico, tá? Primeiro parágrafo do tópico, não é o primeiro parágrafo da página, é o primeiro parágrafo do tópico, página 25, autoeducação e aloeducação. Segundo o grande pensador, filósofo e teólogo Huberto Roller, não existe educação, ou seja, educação de fora para dentro. Só existe autoeducação. Ou o homem se educa ou ele não se educa. Para ele, o mestre é apenas um guia que leva o educando à educação, porque a educação não vem de um fator alheio, ou seja, de fora para dentro, mas está em cada ser humano aguardando um momento propício para ser despertada. Portanto, a função do mestre é essa, despertar a educação no educando. E ele fala aqui também que Jesus, por exemplo, ele fez isso. Jesus não forçava ninguém a seguir os seus ensinamentos. Irmãos, porque como nós vamos ver aqui, é algo que tem que ser interiorizado no ser humano.
tá? E a partir do momento que o ser humano ele interioriza esses ensinos, essa instrução, que é isso que trata o termo educação, que nós vamos tratando aí desde a primeira aula, amém? Aí é que sim vai haver os verdadeiros resultados. Prosseguindo aqui, na página de número 26, o autor fala sobre instrução e educação. Ele fala que no sentido etimológico da palavra, não existe ministério da educação, só existe o ministério da instrução. Por quê, irmãos? Porque o homem, ele não consegue interiorizar nada no homem, tá? Somente Deus tem poder para isso. É o que diz, por exemplo, lá em Jeremias capítulo 17, versículo 9, tá? Vamos até conferir aqui. Eu gosto de conferir, irmãos, porque às vezes eu posso dar referência errada, né? E aí é sempre bom conferir. Estou aqui com um exemplar da Bíblia Sagrada e nós vamos conferir, claro, tá? Esse texto aqui que eu acabei de falar. Então, Jeremias 17, 9. Vamos conferir se é isso mesmo? É isso mesmo. Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem conhecerá? Aí no versículo 10 diz: Eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Olha que coisa interessante. Então, a palavra de Deus, a instrução que vem do Senhor, o conselho de Deus, tem poder sim para interiorizar isso no homem, tá? Então, ele continua dizendo aqui no segundo parágrafo da página 26, que o governo só pode instruir na ciência. Olha que coisa interessante. Mas não pode instruir na consciência. A educação da consciência é de foro íntimo do indivíduo. Irmãos, de acordo com o que Paulo escreve em Romanos, tá? Vai anotando aí, tá, irmãos, essas referências aí para vocês meditarem, tá? Aí, como você tem um vídeo gravado em suas mãos, vocês podem parar o vídeo e ir lá e conferir. Lá em Romanos, capítulo de número 2, dos versículos 14 até o 16, Paulo fala de algo relacionado à consciência do homem. Que a consciência nossa é um juízo de Deus dentro de nós, no nosso interior, que ora nos defende e ora nos acusa. E Paulo conclui dizendo que haverá um dia em que Deus irá julgar os segredos do coração do homem. Irmãos, quando isso é interiorizado no ser humano, isso faz toda a diferença. Porque se isso não for interiorizado no ser humano, o ser humano, o máximo que ele vai ser muitas vezes é um hipócrita. Ele age de uma maneira na frente do seu pai, da sua mãe ou do seu líder espiritual, do seu pastor, e age de maneira totalmente distorcida longe dessas pessoas. Mas uma vez que é por isso que existe o termo, irmãos, chamado de consciência cristã. Vou repetir. Consciência cristã. E o que é isso? É tão somente o que Paulo está dizendo aqui em Romanos capítulo 2, dos versículos 14 ao 16. Que quando essa instrução ela é interiorizada, isso cria o que nós chamamos de temor de Deus, consciência cristã. Nós baseamos os nossos valores não no momento, e sim na palavra de Deus, nos princípios e nos valores cristãos. E isso, irmãos, faz toda a diferença. Amém? Isso faz toda a diferença. O próprio Einstein, ele diz que a ciência torna o homem erudito. Está aí no terceiro parágrafo da página 26. O próprio Einstein dizia o seguinte, que a ciência torna o homem erudito, mas não pode tornar o homem bom. Bom aqui, meus irmãos, é no sentido de valoroso, é no sentido de ter valores. O homem, irmãos, a gente vai ver, por exemplo, muitas pessoas inteligentíssimas, mas quando você olha para os valores morais delas, é pérfido, é nojento, tá, irmãos? Então, o que verdadeiramente leva um ser humano a ser virtuoso e valoroso é quando ele preserva os bons valores da palavra de Deus. Aí sim, tá? Ele vai dizer aqui, meus irmãos, por exemplo, que o homem, ele veio de uma esfera e está em outra esfera. Ou seja, ele veio da biosfera. Bios vem de vida, né? Ou seja, na esfera da vida. E hoje ele está na nosfera,
No vem de noia, que quer dizer na esfera do entendimento. Porém, irmãos, porém, essa inteligência carnal não é suficiente para o homem. Essa inteligência terrena. Eu vou te provar aqui na Bíblia o que eu estou dizendo aqui. Anotem esses versículos, não se esqueça. Confira, pausa o vídeo aí, tá? Confira o que está escrito aqui na palavra de Deus, tá? Porque, irmãos, eu não vou estar editando, escrevendo, porque como o vídeo é um pouco longo, eu demoraria muito tempo para editar. Mas como eu estou falando e os irmãos estão assistindo o vídeo, pausa o vídeo e confere na Bíblia. Isso é muito importante para a assimilação dos conteúdos, tá? Eu vou ler aqui na carta do apóstolo Tiago. Olha aqui, ó. Tiago, capítulo de número 3. Olha o que diz em Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 13. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre isso numa mansidão de sabedoria, mediante o condigno proceder das suas obras. Se pelo contrário se tem de vosso coração inveja e amargura de sentimento faccioso, não vos glorieis disso, e nem vos imitais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes ela é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão de toda coisa ruim. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, também imparcial e sem fingimento. Olha só, irmãos, é o que eu estou dizendo. Tem pessoas que são extremamente inteligentes, mas infelizmente quando você olha para a conduta, para as obras, quando você olha para o padrão moral, para o que ela tem de valor na sua vida, aí deixa muito a desejar. Então, irmãos, ele fala uma coisa aqui bem interessante, tá? Que tá lá no, quer ver? 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, no 9º parágrafo da página 26, ele diz que a ciência não pode abolir a maldade do homem, como o adultério, a inveja, o homicídio. Só a consciência pode causar essa abolição. E ele fala ainda mais acima que o Espírito de Cristo, o homem, ele descobre a sua realidade interna, fazendo transbordar a atualidade externa. Ou seja, irmãos, de acordo com o que Paulo escreve em 2 Coríntios, capítulo 2, 1 Coríntios, perdão, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 12 ao 16, Paulo diz que, dentre outras coisas, ele fala que o homem natural não consegue discernir as coisas espirituais, porque ele é natural. Mas o homem que é espiritual, ele consegue discernir, porque nós temos a mente de Cristo. Então, irmãos, sem o Espírito Santo, nós não conseguiremos discernir entre o certo e o errado, entre o bom e o ruim. Por quê? Porque muitas vezes, irmãos, a nossa conduta vai basear pelo momento. Muitas vezes a gente vai fazer aquilo que está dando certo. E olha, nem sempre o que está dando certo é certo. Não confunda, tá? Mas o Espírito de Cristo, o Espírito Santo de Deus, ele nos dá entendimento. Porque Paulo diz que o Espírito Santo prescruta o ser de Deus. Então isso é muito tremendo, irmãos, tá? Por isso que é importante viver uma vida no Espírito, tá? Enfim, meus irmãos, é só a partir do momento que nós buscarmos comunhão com Deus, buscarmos vida no Espírito, discernimento, como Paulo vai escrever lá aos Efésios, tá? Quando a gente busca a inteligência e a sabedoria espiritual, é como Tiago diz, quando a gente busca a sabedoria que vem do alto, e o próprio Tiago vai dizer lá no capítulo 1 da sua epístola, que se você pedir sabedoria para Deus, Deus não fará acepção de pessoas. A pessoa ela pode ser semi-analfabeta no âmbito escolar, mas ela pode ter sabedoria de Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas. Devemos buscar a sabedoria do alto, buscar o conhecimento da palavra, buscar praticar os valores e as virtudes cristãs. Só assim nós teremos discernimento, tá, irmãos? Discernimento até mesmo contra os falsos ensinos, tá? Por exemplo, hoje, eu estava vendo um vídeo hoje de uma pregação falando
que é mais fácil Deus fazer chover do que mudar o seu coração. Irmãos, esse ensino não está correto. O camarada lá falava bonito e tudo, cheio de retórica, mas a frase não tem respaldo bíblico. A Bíblia diz lá em Atos 16 que Deus abriu o coração de Lídia para que ela recebesse a palavra. Nós acabamos de falar aqui em Jeremias 17:9 que Deus prescruta o coração do homem. Então, irmãos, nós temos que ser, como nós estamos falando aqui de consciência cristã, e claro, a consciência cristã está embasada na palavra de Cristo. Martinho Lutero, ele dizia o seguinte: a minha mente, a minha consciência, ela é prisioneira da palavra de Deus. Olha que coisa interessante, irmãos. Medite sobre isso. Amém? Meus queridos, passando aqui para a página 27, vamos falar de algo interessante. Usar sem abusar. Ele usa um termo aí meio poético, né? Falando do homem profano, do homem fanático, enfim. Mas nós vamos falar de um assunto aqui interessante, que é o assunto sobre ética cristã. Tá, irmãos? E 2 textos são importantes para nós compreendermos essa questão aí de ética cristã, tá? Quais são os 2 textos? Esses 2 textos se encontram na primeira carta de Paulo aos Coríntios, tá? O primeiro deles está em 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 12, que diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O outro texto está na mesma carta, porém no capítulo 10 e no versículo 23. Vamos ler aqui. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Então, irmãos, existem 3 palavras cruciais: é o quero, é o posso e o devo. A ética cristã se baseia nisso aí. Quero, posso e devo. Porque nem tudo que eu quero, eu posso. Nem tudo que eu posso, eu devo. E nem tudo que eu devo, eu quero. Então o ser humano ele encontra a paz de espírito quando há uma conciliação entre aquilo que ele quer, aquilo que ele pode e aquilo que ele deve. Por quê? Porque todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas convêm, nem todas edificam. Nós não podemos nos deixar dominar por essas coisas. E nisso, irmãos, é a linha tênue que circuncida a ética cristã. E é muito importante, irmãos, a gente atentar para isso. É muito importante. Porque quando nós estabelecemos esses limites, quando nós estabelecemos essas regras, quando nós estabelecemos esse padrão ético, nós teremos uma vida mais sábia, uma vida com maior discernimento, uma vida com mais maturidade, uma vida com maior entendimento. Então atentem para essas coisas, irmãos. Isso é instrução, isso é educação na justiça, tá? É muito importante nós falarmos sobre ética cristã. Então, atentem para esses 2 textos, 1 Coríntios 6:12 e 1 Coríntios 10:23. E atentem para essas 3 palavrinhas que nós falamos: quero, posso e devo. Nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo, e nem tudo que eu devo eu quero. Atentem para isso aí. Meus irmãos, o outro tópico aqui que eu quero abordar é o que está na página de número 27, andando com Deus e com os homens. E claro, mais uma vez, nós vamos fazer o uso da santa e bendita palavra de Deus. Amém? Nós vamos fazer, claro, o uso da palavra. Sempre fazendo uso da palavra, tá? E nós vamos meditar também em 2 textos. Está nas cartas paulinas também. O primeiro deles está em Romanos, capítulo de número 12, e o versículo de número 17, que vai dizer o seguinte: não torneis a ninguém mal por mal. Procedei honestamente perante todos os homens.
Meu Deus. Olha só, irmãos. Agora, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 6, diz o seguinte. Olha aqui o que diz. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 6. Vai dizer assim. É isso mesmo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 6. E que dessa matéria ninguém defraude o seu irmão em negócio algum. Algumas traduções, eu estou usando aqui a Almeida, a revista atualizada, mas na corrigida, por exemplo, fala assim, ó. A ninguém engane em negócio algum. Então, irmãos, andar diante de Deus se faz necessário andar também diante dos homens. O nosso relacionamento, presta atenção, vertical para com Deus, devem refletir no nosso relacionamento horizontal para com os homens. É nesse sentido que Jesus falou que nós somos a luz do mundo e as nossas boas obras têm que resplandecer diante dos homens, para que esses homens glorifiquem ao nosso Pai que está no céu. A glória é do Senhor, a honra, a glória, o louvor, mas a conduta pertence a nós. É a nossa conduta que vai fazer com que... Tá? Então, irmãos, a Bíblia está repleta disso. De não enganar, de não mentir, de não trapacear, de sermos honestos em nossas transações financeiras, de sermos justos nos nossos negócios. Irmãos, eu até estava comentando em sala de aula, tá, irmãos? Que infelizmente tem pessoas que têm até a doutrina correta, mas a conduta dele não é. Ele até fala o que é verdade, mas não vive a verdade. E é necessário, irmãos, para que o testemunho cristão cresça de fato, é necessário que nós andemos diligentemente, prudentemente diante dos homens. Eu achei muito interessante um neto de um dos pastores pioneiros da Assembleia de Deus no Brasil, ele falando dos ensinamentos que ele recebeu do seu avô, do seu pai, e uma das coisas que mais marcou ele foi quando ele disse que um dos ensinamentos mais marcantes do seu pai foi o seguinte: meu filho, nunca engane ninguém. Guarde isso, irmãos. Nunca engane ninguém. Forte, né? Isso é andar corretamente diante de Deus e diante dos homens. Lá na página do número 28, o autor vai trabalhar, depois os irmãos lá, lê, tá, irmãos? Não tem como eu ficar lendo todo o material aqui, tá, irmãos? Até porque eu não vou estender muito a aula, que essa aula vai servir apenas como ali um guia. Esse vídeo vai servir como um guia para que você possa consultar o seu material e principalmente atentar para as referências bíblicas que nós estamos dando, tá? Na página 28, ele fala da questão de, às vezes, sermos mais religiosos do que santos. Tá, irmãos? E é um perigo muito grande isso, tá? Enquadra-se, infelizmente, no que o profeta Isaías disse em Isaías 29:13. Hipócritas, com os lábios me honram, mas o coração está longe de mim. E a vida de vocês só se baseia em preceitos que receberam de homens. E Jesus ratifica isso em Mateus capítulo 15, versículos 8 e 9, quando ele diz a mesma coisa acerca dos fariseus. Os religiosos, irmãos, eles só atentam para o exterior e não para o interior. Por isso que Jesus disse: vocês exteriormente são bonitos, mas no interior são como sepulcros caiados. Então é muito reflexivo. É mais importante, irmãos, que sejamos piedosos, misericordiosos, santos, do que meramente religiosos. Jesus deixou isso bem claro quando ele conta, por exemplo, a parábola do bom samaritano em cima de uma pergunta de um mestre da lei, que na verdade ele já sabia a resposta, mas ele perguntou para testar Jesus, de quem era o próximo para ele amar. E Jesus conta então a parábola do bom samaritano, e ali nós vemos claramente que dois religiosos, o levita e o sacerdote, na hora de cumprir de fato a vocação,
que era de ajudar aquele homem que caiu na mão dos ladrões, eles não fizeram nada, eles passaram de largo. Mas justamente o samaritano, o povo que era excomungado pelos judeus, foi justamente ele que teve um ato de misericórdia. E Jesus disse: faça como o samaritano fez, e assim você entenderá perfeitamente o que esse mandamento diz: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Muito forte. Reflita sobre isso, irmãos. Meus queridos, na página 28, lá embaixo, a instrução da inteligência e a educação da consciência. Tem apenas um parágrafo esse tópico aqui, e eu vou ler esse parágrafo, que ele diz assim, ó: na escola secular, presta atenção que é interessante, na escola secular a criança recebe a instrução na inteligência. Nos princípios cristãos, ela recebe a educação da consciência. Olha que coisa interessante. A inteligência dá luz, mas não dá força. A ciência ilumina a mente da criança, porém a palavra de Deus ilumina a consciência da criança. Portanto, meus amados irmãos, jamais podemos desanimar. A escola bíblica dominical na igreja, agora falando para o âmbito da igreja, deve ser um departamento que deve haver investimento, jamais retroceder. O ministério infantil nas nossas igrejas precisam ser priorizados, sim. Precisamos. Não adianta a gente ficar com o discurso que as crianças são o futuro de amanhã. Não, as crianças são o presente de hoje. Se nós não investirmos nelas hoje, agora, neste momento, que perspectiva, pois, teremos para o futuro? É importante que nós refletimos sobre essas coisas, irmãos, e nós verdadeiramente priorizarmos o departamento de ensino nas nossas igrejas, principalmente escola bíblica dominical. Meus queridos, vamos terminar aqui. A gente quer fazer os vídeos aí, meus irmãos, entre 30 e 35 minutos no máximo, tá? Vai ser o nosso padrão aí para cada aula, tá? Então, meus queridos, o credo da ciência. Em que a ciência crê? Né? O homem instruído na ciência crê no testemunho dos historiadores porque não presenciou o fato na história. Claro, história não pode ser provada. História não pode ser levado a laboratório, por exemplo. História, passado, fatos. Ele crê na palavra dos químicos e físicos porque acha que eles não se enganaram e nem querem enganar ninguém. Crê na autoridade matemática dos astrônomos porque não sabe medir uma só das distâncias e trajetórias siderais. Crê que quase todas as hipóteses da ciência porque ultrapassam os horizontes da capacidade de compreensão. Crê em moléculas e átomos e em elétrons e prótons, coisa que nunca viu. Crê na gravitação dos corpos siderais, cuja natureza ele ignora. Crê no princípio vital, plantas dos animais e ninguém sabe definir. Crê em tudo que os cientistas dizem, mesmo sem saber nada disso. Meus irmãos, concordo com o professor John Lennox, cadeira cativa na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, que ele diz que há pouca ciência te afasta de Deus, mas há muita ciência te aproxima. Eu estou falando de um homem que tem cadeira cativa na Universidade de Cambridge, um homem muito estudado, e ele usa esse argumento, que há pouca ciência te afasta de Deus, mas há muita te aproxima. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque, infelizmente, os nossos jovens, os nossos adolescentes, eles sofrem muito. Eles não recebem o embasamento bíblico necessário e quando eles chegam na universidade, quando eles chegam na faculdade, eles acabam se desviando ao se deparar com os ensinos da falsa ciência. A verdadeira ciência, irmãos, ela não se desassocia de Deus. Muito pelo contrário. O apóstolo Paulo, ele dá uma orientação muito tremenda para Timóteo. Ele fala: Timóteo, guarda o bom depósito. Se você quiser conferir, está lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 20 e 21. Guarda o bom depósito que a ti foi confiado. O problema é que nossos jovens hoje não têm depósito. E Paulo estava falando para um jovem. Aí Paulo completa e diz assim: e tem horror da falsamente chamada ciência, os quais muitos, professando-a,
desviam-se da fé. E é isso que infelizmente tem acontecido com nossos jovens. Há um tempo atrás teve um evento em uma igreja de missões universitárias. E a jovem que liderava esse movimento na faculdade, ela pediu encarecidamente oração pelos jovens, que muitos deles, quando chegam na vida universitária, acabam se desviando da fé. É muito sério isso aqui, irmãos. Então, quando você estiver assistindo esse vídeo, e você quiser assistir, eu compartilho geralmente 2 vídeos do saudoso Enéas Carneiro, que foi candidato à presidência do Brasil algumas vezes, mas perdeu. Tá? Eu sempre brinco e falo que ele foi o melhor presidente que o Brasil não teve. Tá? E ele, só em medicina, se eu não me engano, ele tinha 4 doutorados, fora as outras áreas do conhecimento. Só doutorado ao todo, se eu não me engano, ele tinha 8 doutorados. É um homem que estudou a vida toda. O homem, literalmente, irmãos, ele tinha uma dotação intelectual acima, entendeu? Fora da curva, literalmente. E tem 2 vídeos dele que eu gosto muito. Um dos vídeos dele, há muito tempo atrás, que ele estava no programa do Serginho Groisman, no programa Livre, né? Os mais novos aí não vão, talvez, lembrar, né? Os quarentões aí, os 40 para cima vão lembrar do programa Livre. O Serginho Groisman passava no SBT. E era um programa assim mais para jovens. Né? E foi perguntado para ele sobre a existência de Deus. E ele falou assim, perguntou se ele era ateu. Ele disse não, várias vezes ele fala não. Ele fala que desde os 8 anos de idade ele estudava. E não havia como contestar a existência de um ser supremo, sábio, transcendente, criador de todas as coisas, que projetou tudo isso. Irmãos, uma coisa é nós crermos em Deus no sentido salvífico. Crer em Deus e crer no Filho dele, Jesus Cristo, como nosso único e suficiente Salvador, o que nos proporciona a salvação da nossa alma e perdão dos nossos pecados. Outra coisa, nós queremos negar a existência de Deus, irmãos, é insensatez. Paulo chega a escrever aos Romanos, capítulo de número 1, no versículo de número 20, que o que de Deus se pode conhecer, se é conhecido porque Deus assim os manifestou, porque os atributos de Deus, tanto o seu eterno poder como a sua própria divindade, claramente se vê nas coisas que são criadas para que tais homens diante de Deus fiquem indesculpáveis. Davi, no Salmo 19, ele diz que os céus anunciam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O DNA de Deus está na sua criação, porque ele é o autor da criação. Louvado seja o nome do Senhor. E em outro vídeo, irmão, do Dr. Enéas, ele está dando aula para uma turma de médicos. E ele fala, irmãos, do código genético que tem em um cromossomo humano. Talvez você não entenda, mas só para você meditar. Em um cromossomo humano existem 5 bilhões de nucleotídeos. Então me pergunte o que é que eu não sei. Porque eu não sou médico. Mas esses nucleotídeos, eles têm informações que são chamadas de bits. E em cada nucleotídeo existem 4 bits. Então, em 5 bilhões de nucleotídeos existem 20 bilhões de bits. Se fosse transformar essas informações, por exemplo, em letras, nós teríamos cerca de 3 bilhões de letras. 3 bilhões de letras, colocando que uma palavra ela tem em média 6 ou 7 letras, daria cerca de 500 milhões de palavras. 500 milhões de palavras, irmãos, dividido por páginas, daria cerca de 2 milhões de páginas. 2 milhões de páginas daria cerca de 4 mil livros de 500 páginas. Vou repetir, 4 mil livros de 500 páginas, isso em um cromossomo humano. E aí vem me dizer que isso aí é por acaso, irmãos? E ali nessa palestra, mais uma vez, ele atesta a existência de um Deus que é autor da vida. Como Salomão disse em Eclesiastes capítulo 11, versículo 5, assim como tu não entendes ou não sabes
como os ossos se formam no ventre daquela que está grávida, assim também tu não conheces Deus que faz todas as coisas. Esse Deus que nós servimos, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é sim o arquiteto e construtor de todas as coisas, Ele planejou todas as coisas, Ele é Criador de todas as coisas, e essa fé, ela tem que ser vívida. Irmãos, a ciência, quando ela se afasta de Deus, ela tem que ser ignorada. Porque a pouca ciência te afasta de Deus, mas há muita ciência, ela te aproxima de Deus. Eu vou também deixar para meditação, para vocês ouvirem um louvor da dupla Daniel e Samuel, que o nome do louvor é O Ápice da Evolução. Assista aí, veja ouça esse louvor que você vai entender ali exatamente o que eu estou falando, que a verdadeira ciência, ela atesta de Deus. Os ateus têm mais trabalho para negar a Deus do que nós, os crentes, para atestar a sua existência. O trabalho deles é muito pior do que o nosso, porque nós cremos que os mundos e todos os criados foram feitos por Deus e pela palavra do seu poder. Amém? Louvado seja Deus. Meus amados, Deus abençoe e nós nos vemos aí na nossa próxima aula. Deus abençoe.